Oi! Manda um beijo para essas mamães desesperadas, para essas crianças lindas que estão assistindo você, né? Um Elas estão beijão pra doidas todo mundo que aqui. tá assistindo a live aí, ó. Minha Elas estão mãe, olha, perguntando. ela é muito sábia, entendeu? Muito sábia. Quem lê os textos que ela faz no Instagram sabe do que eu tô falando. Então, o conselho dela é conselho bom, conselho que você tem aí que filtrar, que tem que entrar na mente, porque é bom. Então, levei Letícia para uma avaliação. Uhum. Nessa avaliação, disseram para mim, olha, ela super leva jeito, tem talento, mas não é só isso. Precisa estudar, precisa fazer um cursinho, precisa desenvolver as habilidades. Eles falaram assim na lata, logo de cara, ó, é bonita, mas tem que estudar? Bem-vinda, Mamãe Guerreira! Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Adriane Baiar, do Modelo Kids Brasil, e esse é o Papo de Influência. Nesse programa que acontece toda quarta-feira às 9 horas da noite, eu entrevisto uma mamãe guerreira que, assim como você, teve algum êxito, chegou lá, né? E pra que isso, Xadri? Você tá doida ficar entrevistando o povo? Não, porque assim, a gente vendo histórias de mamães que nem a gente, que tiveram sucesso, que tiveram êxito, né, nas carreiras dos seus filhos, a gente consegue buscar muitos ensinamentos, aprender muita coisa. A gente pode sim aprender e muito com o ensinamento dos outros, com o que os outros passaram, com os erros, com os acertos. Então, é muito aprendizado aqui para vocês, né? Olá, meu amor! Gente, essa é a Gabi, querida, mamãe da Letícia Braga, aquele sucesso que eu conheci quando era um pinguinho de gente, mas já era um sucesso, né, Gabi? Estudava na mesma escola as crianças e a Lelê, né? Gabi, você sabe, né, que a gente tem um projeto que a gente ajuda mamães a transformarem esses pequenos talentos, que às vezes não são reconhecidos, não são vistos, né, em influenciadores para que eles possam ter chance, ter oportunidade de ser vistos e tudo mais. E aí, o objetivo dessa entrevista é justamente isso, contar a história de mamães que tiveram resultado, que tiveram êxito, para elas se inspirarem, para elas verem que é possível, né? Porque para algumas mães isso é tão distante, mesmo tendo um filho talentoso em casa. E aí a gente queria conhecer um pouquinho de como é que começou a história da Lelê. Tá, então vamos lá. Lelê, desde muito pequena, demonstrava aptidão artística, né? Gostava de cantar, de dançar, era inibida, queria fazer apresentações na escola, sempre ela se oferecia, mas eu achava que aquilo era uma coisa menina, uma menina extrovertida, né? Eu tenho uma filha mais velha e também era bonitinha, simpática, extrovertida. E com o passar dos anos, ficando mais velha, aquilo foi se aquietando. Então, a Letícia ficava em casa e falava assim, mãe, eu vou fazer um show. Mãe, vem ver a minha apresentação. Mãe, e eu deixando passar. Ela falava, mãe, eu quero ir no programa do Gogô. Aí, meu Deus, que história é essa de programa do Gogô? Era o programa do Gogô. São muitas coisas. E ela dizia que queria participar. Com quantos anos? Com uns 3 a 4 anos. Bem novinha, né? Bem novinha. E aí, de tanto ela insistir que queria, eu acabei cedendo. Tudo bem, vou te levar numa agência. Porque era o único caminho que eu conhecia, era dos agenciadores. Então, levei a Letícia para uma avaliação. Normalmente funciona, você paga uma avaliação, fotos e vídeos da criança. E aí, me conte. Tá, então levei Letícia para uma avaliação. Uhum. Nessa avaliação, disseram para mim, olha, ela super leva jeito, tem talento, mas não é só isso. Precisa estudar, precisa fazer um cursinho, precisa desenvolver as habilidades. Eles falaram assim na lata, logo de cara, ó, é bonita, mas tem que estudar? Sim. Bacana, é difícil Sim. você escutar isso, né? Geralmente rola uma dúvida, assim, logo de cara. Não, eu não sei se eu tive sorte ou se já cheguei na pessoa realmente por uma indicação. Eu não sei se eu posso falar aqui o nome da agência da Letícia,
mas ela é Ó, agenciada, ela é agenciada pela Ieda Ribeiro Casting. E a Ieda Uhum. sempre foi muito correta e muito verdadeira. Então, Bom saber. ela olhou o perfil da Letícia e falou, olha, ela é bonitinha, ela é despachada, ela é alegre, ela fotografa muito bem, mas ela tem um problema. Aí o problema qual é? Ela tem cara de menina rica. Ela é muito branquinha, com cabelinho muito assim, e isso não é fácil. Vida de criança, de interpretação de criança, normalmente ela é filha de alguém, irmã de alguém, e você precisa encaixar os perfis. E ela não é um tipo muito brasileiro. Eu não liguei, sabe? Eu falei, olha, eu tô aqui porque ela me pediu muito e deixa ela aproveitar, vida que segue, né? E vida seguiu. E as oportunidades foram aparecendo. Foi um comercial, foi outro comercial, foi participação numa novela, até ela chegar num primeiro papel de destaque, que foi a protagonista do filme A Menina Índigo, do Wagner de Assis. Bacana. Antes, as participações de novela tinham sido só pontas. Elas tinham participado... Só ponta. Isso Legal. Foi durante uns 2 anos, ela ficou assim, na agência, né? E fazendo aula de teatro, fazendo aula de dança, de expressão corporal, natação, tudo que desenvolvesse as habilidades que ela poderia utilizar dentro da vida artística, né? As pessoas acham que só precisa aprender teatro, quando na verdade você precisa estar com o seu corpo estruturalmente preparado, porque se você ingressar numa novela ou num trabalho a longo prazo, é quase uma atividade de atleta, né? Nossa, que bacana. As mães não têm muita noção disso, né? A gente não tem muita noção disso. Então precisa fazer um trabalho corporal com ela também. Precisa. Esse trabalho começou com os primeiros trabalhos, com o primeiro filme e tudo mais? Ou você já vinha fazendo um preparo dela para ter essa oportunidade? E tudo isso acontecia dentro da aula de teatro. A aula de teatro era aos sábados, ela começava às 9 da manhã e ela ia até às 2 horas da tarde. Nesse pacote, ela fazia interpretação, expressão corporal, ela fazia dança, fazia várias atividades lúdicas, porque com 7 anos mal sabia ler, né? Então tudo era muito lúdico, tudo envolvia um prazer, uma alegria de estar ali, né? E ela gostava de ir para as aulas, adorava, né? Adorava. E aí ela foi fazendo isso tudo até ser chamada para o primeiro papel efetivamente, né? Mas não havia da minha parte uma expectativa com relação a Letícia nem ser famosa, nem fazer grandes trabalhos. Aquilo para mim era, minha filha pediu para fazer alguma coisa e tá bom, vamos lá. Maravilhoso, como tem que ser, né? Dar uma oportunidade para a criança, dar as ferramentas que ela precisa, que foi o que você fez, botou ali no curso o sábado inteiro, e deixar a vida seguir. Você está fazendo a sua parte. Sem aquela grande ansiedade, expectativa de que tem que acontecer alguma coisa, né? Nesse universo, você precisa conciliar vocação, né? Você precisa estar vocacionado para aquilo e muito trabalho, muito esforço, preparo, né? E uma pitada de sorte. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Mas é o que eu digo para as mães. Vida, né? Se você não estiver se preparando, se teu filho tiver muita vontade, muito talento, e você não ligar, não se preparar, né? Se ela não estivesse fazendo o curso de teatro, de repente ela não teria acontecido nada disso na vida dela. Então você investiu nisso, mesmo não sendo, eu quero que seja para sempre, eu quero que ela vá para Hollywood. Não, você investiu porque era o que você queria naquele momento, né? Você deu oportunidade para sua filha. E isso é sensacional. É uma oportunidade como dei para os outros. Né? Assim como eu dei para os outros. O meu filho mais velho demonstrou aptidão musical, coloquei ele na escola de música. No meio do caminho, ele não quis mais, desistiu. Minha outra filha, balé. Mãe, eu quero ser bailarina.
foi fazer escola de dança do Teatro Municipal, o Oleneva, que assim, é o mais top que existe no Rio de Janeiro. Sim, com E certeza. depois de 4 anos desistiu também. Então, além de tudo isso, a criança, se não tiver vocacionada, ela não consegue persistir. Não é um trabalho fácil, não é um caminho fácil, existem muitas dificuldades no meio do caminho. E é um trabalho que envolve a dedicação de toda a família. É uma criança que vai trabalhar, que vai exercer o seu dom, mas é uma estrutura familiar inteira que se movimenta para que aquela criança possa exercer plenamente a sua atividade. Eu falo isso muito para as mamães. Eu falo, meninas, se vocês não conseguirem o apoio das pessoas que estão perto, do pai, das pessoas próximas, é muito difícil. Porque você precisa de apoio, né? Vão ser ensaios, vão ser dias e dias levando para um negócio. Uma hora você não vai poder ir, o pai vai ter que levar. Então, se as pessoas não estiverem comprometidas com aquele objetivo, fica muito difícil, né, Gabi? Você Com certeza. desiste, porque é cansativo, eu imagino, né? Porque não só você precisa se dedicar àquela criança que vai fazer a atividade, como você vai deixar de atender, no meu caso eu tinha mais 2 filhos, eu vou deixar de atender os outros 2, que precisam compreender a minha ausência para que também eu possa ir tranquila ajudar a Letícia. Para vocês terem uma ideia, Detetives do Prédio Azul é um projeto muito intenso. A gente brinca que só os fortes sobrevivem às gravações do DPA. Meu amigo Carlos, que está aqui também, pai do Pipo, pai do Pedro, um beijo. Bem-vindo! Nós 2 juntos fizemos muita coisa para que o mercado, eu acho que a gente pode dizer que nós 2 aqui no Rio, desbravamos o mercado, criamos um protocolo para atendimento às crianças, porque não existe lei que regule o trabalho dos artistas mirins. O que Nossa, existe, sério. O que existe é uma praxe no mercado. E nós 2 juntos conseguimos melhorar as condições de trabalho, né, e de descanso, de tudo para as crianças. Bom, que bacana. Ai, muito legal, gostei muito de saber disso. Depois a gente vai conversar mais sobre esse assunto aí, que eu preciso me inteirar mais dessas coisas. Né? Porque eu achei que nesse ramo artístico as coisas fossem um pouco mais regulamentadas. Porque agora nesse mercado de influenciadores, que é tudo muito novo, é que não tem lei mesmo. É uma bagunça ainda, as coisas estão começando a se estruturar, a gente está começando, né, a criar o que a gente acha que são boas práticas e tudo mais, né? O MKB está ajudando muito nisso, mas nessa parte artística, eu achei que fosse uma coisa mais organizada, assim, nesse sentido. Mas legal. A gente brinca assim mesmo, que DPA é só para os fortes. A Letícia sai da escola por volta de 12:30, vai para casa, toma um banho, almoça. Por volta de 1:30, quer dizer, ela tem 1 hora para essas atividades. O carro passa, criança tem direito a transporte nesse trabalho, né? Uma das coisas que eu e o Carlos conseguimos foi um transporte com rota prioritária, né? Ou seja, as crianças são as últimas a serem pegas e as primeiras a serem deixadas. Porque a jornada das crianças é dupla, né? Porque de manhã tem escola e de tarde tem gravação. Então, as gravações começam de 2:30 da tarde às 8 horas da noite, todos os dias. De segunda a sexta. Fora todos os outros eventos e compromissos relacionados, não só a Detetives do Prédio Azul, como a vida profissional, outras coisas da vida profissional e a vida pessoal, né? Então, a rotina é muito pesada. É só os fortes sobrevivem. E isso é uma coisa que eu sempre falo para algumas mães. Eu já vi em sala de espera de teste, a criança fala assim, ai, mas eu tô de saco cheio de esperar, mãe. Eu já olho e falo assim, ó, fica de olho, porque se não aguentar esperar, não tem futuro nessa profissão.
Por isso, Porque Gabi, que eu deixo muito claro para as mamães o seguinte: para o seu filho ser um ator, né? Para o seu filho ser um ator famoso, de sucesso, primeiro ele tem que gostar. Não adianta a mãe sim, gostar. não. Porque se ele não gostar, amor, ele não vai aguentar ficar em estúdio, ele não vai aguentar 6 horas de gravação, você vai ficar torturando teu filho com o chinelo na mão, porque eu vejo algumas mães até conseguem, vai fazer o filho ser influenciador, tira umas fotinhas, obriga a criança, dá de tudo pra criança, dá sorvete, e aí tudo bem, mas aí é diferente, entendeu? Tá tirando uma foto, tá enganando o povo, tá enganando o povo. Mas é só aquilo, a criança não tem que esperar nada, a criança não tem que se dedicar para aprender um texto, para fazer um curso. Então, amores, para o teu filho ser artista, o buraco é mais embaixo. Isso. Tem que ser uma paixão, tem que vir lá de dentro, tem que vir do coração. Se não for isso, se a paixão for tua, vai você ser artista, não a criança. Entendeu? Tem que ficar bem claro que para você ser de propaganda e marketing, né, influenciador, isso você pode fazer só com a sua imagem. Você precisa fotografar bem, né? Você não precisa nem ser bonito necessariamente. Você precisa fotografar bem, você precisa ter uma estrutura, né, com um bom fotógrafo e você vai conseguir. Agora, ser ator e ser atriz, isso demanda um outro tipo de comprometimento, né? Um outro tipo de dedicação que você tem que conciliar vocação e trabalho, porque senão não vai. Não e consegue. Mesmo com vocação, mesmo com talento, com trabalho, às vezes a criança deve cansar, não cansa. Mesmo porque a gente que trabalha, às vezes a gente está de saco cheio, não está com vontade, está entediado. Imagina uma criança, né? Uma criança pequena, ela começou super nova, né? A Lelê começou com quantos anos? Quantos anos ela tinha quando foi o filme? 9 anos. 9 anos. 9 é que ela anos parece do menino que tem aí. 27, que ela é tão pequenininha. Eu me lembro quando eu conheci. Gente, mas ela tem uma carinha de bebê. Mas não, ela já tinha 9, né? Isso, 9 anos, quando fez o filme. Entrou no DPA com 9 anos e logo na primeira temporada fez 10 anos no estúdio gravando com 10 anos. Né? Maravilhoso. E a gente vê isso assim na televisão, a gente não imagina. É claro, já participei, já fiz figuração, né? Mas a gente não imagina que com as crianças seja uma coisa tão puxada quanto isso, né? A gente acha que... assim, novela tem um esquema de trabalho um pouco mais leve, né? Novela você tem uma sequência temporal, né? Tem uma gama de núcleos do elenco para gravar, então é muito raro uma criança gravar todos os dias numa novela. Mas DPA não, as crianças são os atores principais, então a gravação é todo dia, né? Então, o esquema de gravação de DPA é estilo filme. Então, para quem não sabe como é que é estilo filme, é assim. A novela, ela tem todos os estúdios montados ao mesmo tempo. Então, o ator chega, tem a cena dele, ele vai para o estúdio A, para o estúdio B, para o estúdio C. No DPA, assim como no filme, as gravações são feitas por locação, por espaços. E um estúdio de gravação de uma série menor, que não seja uma novela, ele tem espaço para ter cenários em menor quantidade. Então, a criança chega para gravar assim, olha, o que tem montado? Vamos supor, é o clubinho do DPA. Então, ela vai gravar a cena 5 do capítulo 3. Ela vai gravar a cena 24 do capítulo 12. As cenas não são em sequência. Não são sequenciais, né? Não. Até porque não compensa eles ficarem montando e desmontando para gravar cada cena. Exatamente. Então, as gravações são feitas por cenário. O que demanda dos artistas um comprometimento e uma interação com o texto muito maior do que na novela, onde o seu personagem vem numa sequência de sentimentos e ações. É verdade, porque ela tem que decorar várias cenas que não são ligadas. Então, ela não segue o fluxo. Uma hora ela pode estar super feliz, na outra pode estar super triste. Exatamente. Né? As ações, os sentimentos das ações, a intenção do texto não é numa sequência. Então, e não é só chegar lá e gravar, né? Tem que ler o roteiro antes, tem que marcar a sua cena, tem que marcar a sua fala, né? E isso eu ajudo muito a Letícia, né? Já teve época dela... com ela. Não,
Eu não ensaio. Eu não ensaio e nem assisto ela gravando. Isso é uma prática nossa desde sempre, né? Você acha que a mãe nesse momento atrapalha ou não? Não sei se todas as mães. Tem criança que gosta. Quando eu estou presente, a Letícia está sempre me olhando e buscando a minha aprovação. Ela fica lá do estúdio: oi, mãe, gostou? Tá tudo bem? E eu acho que isso atrapalha. Atrapalha. E atrapalha a dinâmica do diretor. O diretor, ele tem que ter autonomia para dizer assim: olha, não gostei dessa cena, você não foi bem, você precisa repetir. E com a mãe do lado... tem que ser outra. Não pode ser a mãe, tem que ser o diretor, né? E com a mãe do lado, isso fica um pouco milindrado, né? Porque o diretor fica assim: poxa, eu vou chamar a atenção aqui na frente da mãe. Então, eu criei com a Lelê uma relação de muita confiança, de muita parceria. Eu falo para ela: olha, eu tô aqui do lado de fora, você pode contar comigo para tudo. Eu só entro em momentos muito importantes ou extremos. E que ela fica precisa lá de você. Se ela precisa... Exatamente, é o que eu acho que seja importante. Mas ela fica sozinha na gravação. Eu fico sempre na retaguarda. E a gente criou uma relação de confiança. Então ela sabe que ela pode ficar sozinha e ela sabe que ela pode sair e me contar tudo o que aconteceu, que eu vou resolver, né? E o que é muito bacana disso, Gabi, é que eu vejo que algumas mães, né, às vezes tem um pouco de querer proteger o filho de uma redoma, querer estar sempre perto, sempre em cima, e acaba atrapalhando, acaba incomodando, às vezes com o fotógrafo. E aí isso também não é uma coisa que vai fazer teu filho ir pra frente. Eu acho que você tem que estar pronto para dar maturidade para ele, deixar ele crescer, deixar ele se desenvolver, sem ser tão embaixo da sua asa assim. Né? É uma relação de confiança onde a mãe está preocupada realmente em fazer essa criança e amadurecendo e crescendo para o mundo, não para ela, né? E isso eu acho super importante. A gente vê isso nitidamente, né? Mas isso é um aprendizado. Não foi sempre assim, né? Isso é uma coisa que a gente vai construindo durante os trabalhos e conforme a gente vai observando que a criança trabalha e como a mãe se comporta nesse ambiente, né? Por exemplo, quando a Letícia foi fazer o callback, para as mães que estão chegando e não sabem, o callback é uma segunda avaliação, né? As crianças vão para o teste, aí é feita uma peneira, as que passam vão para uma segunda seleção, que é chamada callback. Quando a Letícia foi para o callback da menina Índigo, o diretor, o Wagner, deixou lá umas tintas e falou assim: pode desenhar aí na parede. E aí a Letícia pegou a tinta, o pincel, e começou a escrever o nome dela. Um L do tamanho que o braço dela alcançou. Um L gigante. Aí depois ela largou aquela tinta, pegou outra. Quando eu vi aquilo, eu falei assim: Letícia, pelo amor de Deus, por que você fez uma coisa dessa? Ele falou que você podia escrever, mas não era a parede toda. Aí o Wagner falou assim: aqui quem manda sou eu. Aqui você é mãe. O diretor já deu uma enquadrada logo. Não, mas assim, com toda elegância. Assim no mundo ele da falou: TV, olha, né? eu falei para ela fazer. E incrivelmente aquilo fazia parte do teste. Ele estava observando a forma como ela ia se expressar. Até porque o filme da menina Índigo tem a ver com cores, manipulação de tintas, expressividade. Aquilo foi, subjetivamente, um teste que ele fez com ela. Bacana. E eu falei assim: meu Deus, Letícia, por que você não escreveu num pedacinho da parede? Aí ele falou: não, olha só, aqui você é só mãe, você observa. O diretor sou eu. Se eu falei que pode, pode. E eu tomei isso como uma lição. Né? Sim. E é bom tomar essa lição logo no início, porque eles não têm muita papa na língua para falar o que precisa ser dito. Eles não têm tanto tempo a perder, né? Nessa área da televisão é tudo muito ágil. É tudo muito direto. É ou não é? Então, você tomar uma enquadrada dessa logo de cara já te levou por um caminho mais tranquilo, né? De cada um saber o seu limite, suas responsabilidades, aonde pode e onde não pode, né? Isso é bem bacana. Entender que eu sou mãe, que eu tô ali para proteger ela, mas que ela vai precisar de liberdade para exercer a atividade dela de uma outra forma,
que não é sobre a minha supervisão, né? Uhum. Então, eu deixo a Letícia muito à vontade, eu não costumo acompanhar, assim, de dentro do estúdio, né, para realmente deixar os diretores à vontade no que for preciso. Entro, sim, quando acho necessário, brigo quando eu acho necessário, entendeu? Então, eu não dirijo a Letícia, eu não bato cena com ela, não faço isso. O que eu faço? Quando as coisas se acumulam, eu leio o roteiro para ela, marco as cenas dela e converso com ela. Olha, Letícia, esse episódio aqui vai se tratar disso, 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 e a sua personagem tem essa intenção durante o episódio. Isso é importante, né? Para uma criança é difícil ver a intenção apenas lendo, ainda mais quando é pequena, né? E aí ela já capta, e quando chega para gravar, ela tem as falas dela do dia, das cenas, ela pega, lê, entra e grava. Depois volta, lê, decora, entra e grava. Aquilo vai... Ela tem facilidade em decorar texto, né? Já tem uma facilidade natural. Bacana. É muito muito rápido. Legal. Muito Nossa, rápido. no mesmo dia ela decora lá no lugar e já entra para gravar? Já entra para gravar. Maravilhoso. Então, se mudar algum texto, mudar alguma coisa, ela tira de letra, né? Sim. Já aconteceu de mudarem algumas coisas e ela ter que decorar ali na hora para fazer? Sempre. 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 Tá vendo, meninas? Não é o passeio no Sempre. parque, não. É sua vida Não. de artista. A gente fica vendo, achando, ai, que maravilha, queria estar famosa lá na TV. Mas, na realidade, é muita ralação, né, Gabi? O que todo mundo vê é só o glamour, né? É só o que vai para a TV. O dia a dia, pouca gente conhece. Normalmente, são outras pessoas que estão no meio e a família que sabem o tanto de esforço e dedicação, comprometimento, né? Há pouco tempo a Letícia falou assim para mim, mãe, a minha amiga fulana de tal não me convidou para a festa de 15 anos dela. Aí eu falei, poxa, Letícia, convidou sim. Sabe o que é? Eu não falei para você, porque você não ia poder ir na festa, você estava trabalhando. Então, para você não ficar chateada e não ficar pensando nisso, porque isso ia magoar ela, né, que ela não ia poder, eu não falei nada. Né? Então, porque acaba que perde muito compromisso social. Muito, né? muito. Perde muita coisa. Ela deixa um pouco de fazer coisas que ela gostaria também por uma outra coisa que é uma coisa que ela ama muito e que ela tem muita vontade de fazer, né? Que é ser atriz. A gente tem que abrir mão de algumas coisas. As pessoas falam assim, ficou famosa, ficou metida, sumiu, não aparece. Não é por isso. Não é porque ficou metida, não é. É porque, sinceramente, não se tem tempo. O tempo que se tem é para fazer o que tem que fazer, os compromissos, e para não fazer nada. Né? Precisa descansar. Né? Precisa, né? Precisa estudar, precisa descansar. Então, assim, realmente tem que abdicar, tem que ter vontade. Então, assim, mamães que estão nesse caminho precisam, eu acho que, tirar um pouco a ansiedade, né? Porque não glamorizar tanto, saber que é relação, que é trabalho, né? Que eu falo para elas que nada chega na nossa vida sem esforço, eu deixo isso muito claro também. Até para essa coisa de influenciadora, as mães precisam saber que elas vão ter que se esforçar, assim como você se esforçou e se esforça até hoje pela tua filha, se elas quiserem que os filhos dela tenham algum sucesso nessa área de influenciadores, elas também vão precisar fazer coisas que elas não estavam acostumadas, aprender coisas novas, aprender mil coisas, apoiar essas crianças, eles têm que se preparar também, né? Porque nada cai do céu, não existe sorte. Ela não estava passando na rua, alguém parou e falou, nossa, que menina linda, vem cá, vamos ser famosas. Isso vamos só a Gisele Bündchen. Só a Gisele Bündchen. Quer ver? Uma coisa que eu aprendi foi a ler contrato, né? Toda vez que uma criança faz um trabalho, ela tem um contrato entre ela, que vai prestar o serviço, e a contratante. E uma coisa que eu sempre pensei, falei assim, olha, minha filha tem uma agência que, em tese, cuida das coisas dela. Uhum. Mas a agência tem
sei lá, Os próprios 150, interesses. 150 crianças. Quantas crianças eu tenho? Uma. Então, assim, eu vou Quem vai deixar... ter mais interesse, né? Quem vai ter mais interesse nos interesses da sua filha do que a própria mãe? Então não tem outra Exatamente. opção, você tem toda a razão, Então, entendeu? assim, eu aprendi a ler contrato, eu aprendi a falar com o diretor, eu aprendi a discutir com o dono da empresa. Então, tudo isso é um passo a passo, né? Eu não sabia, erramos, né? Volto a dizer, Carlos foi um grande parceiro nessa caminhada. A gente discutia muito sobre como conduzir, porque muitas mães têm receio de dizer não a algumas coisas, né? Que vai falar assim, eu vou falar não e a minha filha vai ficar rotulada, ninguém vai mais querer trabalhar com a minha filha não vai ser mais chamada. E não é verdade, né? Você se posicionar sempre em benefício da sua filha, de resguardar em todos os sentidos, isso só valoriza o trabalho da sua filha, isso só coloca a sua filha num lugar de conforto, porque você deixa que ela possa trabalhar no melhor ambiente possível. Sim, né? com certeza. Eu Né? vejo algumas vezes justamente o contrário, assim. As mães empurrando as crianças para fazerem qualquer coisa a qualquer custo, a preço de banana por uma pamonha, entendeu? Porque elas Exatamente. querem que o filho apareça. Só que Isso. muitas vezes, fazendo isso, você está desvalorizando o teu filho. E não só o teu filho, você também está desvalorizando o teu mercado. Né? Isso aí. Porque se a filha dela tivesse ido lá gravar o DPA trocentas horas sem cobrar nada ou cobrando uma merreca, olha um absurdo, né? Então, não existe. Eu vejo aqui em Brasília, já vi acontecer de mães que pagaram. Assim, não estou aqui julgando nem criticando, estou dando exemplos, né? De mães que pagaram para os filhos desfilarem. De mães que pagaram para os filhos tirarem foto para uma determinada marca, pagaram pelos looks para a agência tirar foto deles para fazer propaganda de uma marca. Eu falo, gente, que absurdo. Que absurdo. Eu não acho absurdo, sabe, Drica? Eu acho assim, se você tem condições de investir, né? Meu filho vai fazer um desfile, eu vou pagar para ele estar lá. Mas vai desvalorizar, Gabi. Quem é que vai pagar depois disso? Mas olha só, beleza. Se esse evento for um evento que realmente vai poder trazer visibilidade e novas ações. O problema é que isso não acontece. Não acontece, desvaloriza. Isso não acontece. Entendeu? Aí vira, o errado vira tendência, entendeu? Todo mundo começa a fazer porque vê que tem gente que paga. Sim. Entendeu? Então, assim, vira um ciclo vicioso, porque se esse é um evento que aceita que o seu filho participe porque você pagou, é óbvio que ele não vai trazer benefícios para o seu filho. Porque aquelas pessoas que realmente são importantes e vão poder contratar o seu filho, ou vão poder dar a ele uma oportunidade, não vão estar ali. Exatamente o que eu penso. Não vão. Então, assim, eu não acho errado pagar. Entendeu? Se alguém falasse assim, olha, custa X para sua filha ser a protagonista da novela das 9 na Globo. Tudo é muito diferente. Mesmo assim, eu acho errado. Tá? Se pudesse me posicionar, eu acharia errado. Mas é muito diferente. Tem uma visibilidade nacional do que um desfile de fundo de quintal, de bairro, entendeu? Sim, então eu não julgo. Eu não julgo. Eu acho que cada um sabe onde lhe aperta o calo e aonde você tem condições de ir. Então, se me dissessem, olha, custa tanto para sua filha ser protagonista. O sonho da Letícia hoje é fazer uma novela inteira na Globo. Porque ela já fez 3 participações na Globo. E se a gente contar a Dancinha dos Famosos no Faustão, 4. Mas para ela não é o suficiente. Ela quer uma novela inteira. Ela quer uma novela inteira. E por conta de Detetives do Prédio Azul, ela nunca teve tempo para isso. Mas ela já fez algumas participações em novela, que eu lembro dela em novela. Sim. Ela fez Regra do Jogo, fez Justiça, Os Dias Eram Assim e a Dancinha dos Famosos. 4 produtos diferentes na Globo. Né? Mas por conta do DPA, que tem esse ritmo intenso de gravações, ela não conseguia conjugar nenhum outro trabalho. Né? Então, eu penso que se hoje ela dissesse assim, mãe, eu quero muito, e alguém falasse, custa tanto, eu pudesse pagar,
pagava para ela ser a protagonista da novela das 9 sem o menor pudor. Até porque eu acho que a Letícia está onde está por muito merecimento. Então, eu acho que isso só iria melhorar. Então, assim, eu não julgo quem faz. Sim. Mas como esses pequenos eventos, a gente tem que ficar de olho. Porque quem vai ser importante realmente para o seu filho não vai estar lá. É isso que a pessoa tem que pensar. Na relação custo-benefício daquilo tudo. Né? Fazer coisas de graça, eu faço. Letícia faz também. Letícia vai à festa de aniversário, já aconteceu mais de uma vez, da Letícia receber e-mail, né, de pessoas falando assim, quanto é uma presença VIP para a Letícia vir na minha festa e tudo. E eu achar que aquela pessoa me convenceu de que ela merece que a Letícia esteja lá sem pagar. E a gente já foi. Né? Agora, na pandemia, quantas coisas a Letícia postou nos seus stories de graça. Por quê? Porque eu acho que se eu tenho alguém que é meu parceiro, é na alegria e na tristeza. Sim. Né? A gente está junto na alegria e na tristeza. Sim, eu concordo. Então, é um mundo que a gente tem que dar um passo de cada vez, sempre reavaliar. Não é fácil, né? Você tem visto isso. As mamães que querem começar têm que pensar assim, eu quero que a minha filha vá para esse caminho ou para esse caminho. E botar um foco, porque se também não adianta ficar sassaricando. Né? Na Globo, por exemplo, isso foi uma discussão muito grande sobre canais no YouTube. Você vê que quase nenhum ator da Globo tem canal no YouTube. Né? E quem tem canal e conseguiu entrar na Globo, como foi a Kéfera, que lutou muito para conseguir chegar numa novela da Globo, porque a Globo não queria competição de plataformas. Então, se a sua filha tinha um canal no YouTube, a probabilidade dela ser chamada para fazer algum trabalho na Globo era mínima. Então, mas a minha filha não quer ser atriz, a minha filha quer ser influencer, blogueira, outra coisa. Beleza, mantenha o seu canal no YouTube e invista nisso. Mas... Então para ser ator e atriz, o ideal é não... Tipo, da Globo, né? Obviamente que não existe só Globo, mas o ideal, eles dão preferência para quem não tem. Até o momento, sim, porque havia uma competição de plataforma, né? Agora, com o mundo todo voltado para... Sim. Eu não sei como eles vão se posicionar. Cada vez estão convergindo mais, né? Exatamente. E eu acho que o que está acontecendo muito também é que, independente de Globo ou de não Globo, as pessoas estão tendo mais voz hoje com seus canais, porque existem muitos atores aí que nunca vão chegar a ser globais, né? E que se destacam e fazem sucesso, são conhecidos no Brasil inteiro pelos seus canais no YouTube, pelas suas mídias digitais. Então é uma coisa meio que de não vou esperar a Globo olhar para mim, né? Como é que ela vai viver? Então, a Kéfera fez isso. Em outros estados, né? A Kéfera fez isso. A Kéfera criou um canal no YouTube e bombou milhões de seguidores. E ela foi tão potente, ela tinha um alcance. Porque não é só isso, isso é uma coisa que você fala no seu conteúdo também, Drica. É que não é só ter milhões de seguidores, é preciso ter engajamento. Sim, óbvio. Né? Então, assim, eu conheço atrizes que têm mais de 1 milhão, 2 milhões de seguidores, mas não têm o engajamento com o público e a popularidade e a entrada que a Letícia tem na vida das pessoas com menos de 1 milhão de seguidores. Sim, não faz... Eu acho o seguinte, então, se você... A internet, a medida da internet é um pouco diferente, né? O número nem é tão importante quanto, né, aquela conexão que você tem com o teu público. E eu vejo que realmente a Lelê tem essa comunicação, né, essa conexão também no digital, e isso é muito bacana. E ela gosta dessa questão de Instagram, de influencer, ou não é muito a praia dela? Olha, ela faz mais por obrigação. Ela faz mais por obrigação. Ela não é muito ligada nessas coisas, não. De um tempo para cá é que ela tem sido um pouco mais recorrente. Ela não posta nada que eu não veja sem a minha autorização. Ela tem um Dixie, que é um Instagram
pessoal dela, onde ela conversa com as amigas e posta besteira, né? Que tem a vida privada dela. O outro Instagram é completamente profissional e ela não pode, ela não posta nada sem o meu aval. Estou sempre supervisionando, né? E você acha que isso dela tem um Instagram bacana, com bastante seguidores, isso ajuda vocês de alguma forma a conseguirem outros trabalhos, comerciais, campanhas publicitárias, outros jobs também, assim? Ou não faz diferença para vocês, porque a exposição dela já foi muito grande? Olha, o caso da Letícia é muito particular, porque como ela criou uma imagem muito poderosa com a Detetive Sol, muitos trabalhos chegam pelo Por causa Google. disso. Pelo Google. Chegam para contratar a personagem e não para contratar a Letícia. Né? Então, isso foi um trabalho, inclusive, que eu comecei algum tempo atrás a tentar, pouco a pouco, desvencilhar a imagem dela da Detetive Sol para a Letícia Braga. Não ficar estigmatizado como um personagem só, né? Você precisa Isso. fazer esse trabalho para que vejam ela com qualquer personagem. Até para ela poder ter as chances de fazer uma novela, como ela quer, né? Ser uma atriz. Então, é muito reconhecida. gratificante hoje a gente andar na rua e as crianças chamarem ela de Letícia. Letícia, Letícia, e não de Sol. Óbvio que acontece, muita gente chama de Sol, mas as crianças também já olham para ela e identificam ela com o nome dela, né? Esse foi um trabalho muito difícil de fazer, tá? Porque diferente do SBT, que sempre valoriza o profissional, você vê que Larissa Manoela sempre foi Larissa Manoela, né? Não era Maria Joaquina, ela era Larissa Manoela de Maria Joaquina. Com o DPA, isso não acontecia, né? Havia uma massificação da personagem. E aos poucos a gente foi tentando mostrar no Instagram dela que ela era mais do que aquele personagem, né? Que ela era uma menina como tantas outras que estão por aí, com a sua rotina, com as suas atividades, né? E que foi crescendo junto com o público, foi crescendo diante das câmeras. Sim, a gente está percebendo que ela já está ficando uma moça, né? Eu fico olhando e falando, gente, como essa menina tá grande. E isso, por si só, já tira ela um pouco desse personagem. Porque a Sol era uma detetive e uma menininha, uma coisa mais infantil, né? E ela já tá virando uma mocinha, já tá pronta aí para novos desafios. Se Muito Deus bacana, quiser. Gabi. Tô adorando. Lelê, vem dar um outro oi aqui para todo mundo. Um monte de gente perguntando, cadê Todo mundo Lelê? querendo ver essa princesa de novo. Aqui, ó. Oi, sua linda. Manda um beijo para essas... Oi! Manda um beijo para essas mamães desesperadas, para essas crianças lindas que estão assistindo você. Né? Um beijão para todo mundo que tá assistindo a live aí, ó. Minha Elas estão mãe, perguntando... olha, ela é muito sábia, entendeu? Muito sábia. Quem lê os textos que ela faz no Instagram sabe do que eu tô falando. Então, o conselho dela é conselho bom, conselho que você tem aí que filtrar, que tem que entrar na mente, porque é bom. Tá Você satisfeita com a escuta a mamãe? mamãe, você segue o conselho dela. Você tá com quantos anos, Lelê? 15. 15 aninhos, maravilha. E planos, assim, tá feliz? Tá se divertindo bastante? Tá conseguindo se divertir um pouquinho, além apesar desse todo, né? Sim, foi bom. Foi bom para dar um tempo para respirar a quarentena, porque, assim, faz muito tempo que eu não fazia isso, entendeu? Só no DPA eu tô há 5 anos no projeto do DPA. É muito E tempo. sem parar. Sempre tinha um evento atrás do outro. E sempre que eu tinha tempo, era o tempo pro estudo, entendeu? Então, ver que eu pude parar, relaxar e tal, foi muito bom. Realmente foi uma quarentena relaxante, mas também produtiva. E os amigos estão adorando essa quarentena, que estão podendo ter você mais pertinho por mais tempo, né? Essas ligações, né? Antes eu não podia ir pra lugar nenhum. Agora a gente também não pode, né? Mas agora... o tempo todo agora é chamada de vídeo, é não sei o quê, é Zoom.
Mas tá na idade, né, mãe? É chamada de vídeo, Zoom, daqui a pouco os namorados, vai por aí, vai. Agora é só em pé. Agora entregar para Deus. Eu tô ficando nervosa já, que o Nicolas já tá com 10, já começa a me tremer, pensando nas meninas, Letícia. Ai, meu Deus, tô nervosa. Mas vai dar tudo certo. Com certeza. Muito obrigada, suas lindas, por vocês terem vindo aqui hoje, compartilhar um pouco dessa história. Eu tenho certeza que para todas as mamães que assistiram aqui foi super enriquecedor. Eu aprendi muita coisa, eu amei. Obrigada, Drica. Obrigada a todo mundo que perdeu um tempinho aí assistindo, viu? Um beijo! Beijo, suas Melhoras, lindas. fica bem. Obrigada. Drica. Tchau. Pode deixar comigo. Tô ótima. Tchau, tchau. Te vejo na segunda. Tchau, tchau.